Devocional Diário, série Santa Convocação, primeiro episódio. Meu irmão e minha irmã, prezada ouvinte, prezado ouvinte. Uma vez mais nos reunimos aqui no nosso Devocional Diário da Bíblia JFA Offline. Hoje eu quero começar contigo uma nova série devocional com o tema Santa Convocação. Nesse primeiro episódio, quero falar contigo que fomos convocados por Deus. Leia 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Leia comigo. O texto de 2 Timóteo 1,9 diz que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. O autor da carta de 2 Timóteo está falando de uma santa vocação. E aproveitando esse tema vocação, eu incluo a palavra, o prefixo com, e aí nós temos a convocação. Tema oportuno em ano de Copa do Mundo. E esse tema nos remete à vocação, teu chamado. E remete ainda à ação, no seu aspecto mais prático. Convocação é o que todos os jogadores de futebol, pelo menos os melhores, os que têm performado melhor nos tempos de hoje, em todas as competições que participam mundo afora, estão esperando do técnico da seleção do seu país para poderem disputar o Mundial de Futebol do Catar no final de ano. Então é ano de Copa do Mundo, vamos falar de uma outra convocação muito mais importante, que tem a ver com a nossa vocação e no seu aspecto mais prático, a palavra ação. Nos próximos dias, começando por hoje, vamos estudar esse tema juntos. Mas para falar de convocação, deixe-me explicar um conceito antes. Quando a gente lê a Bíblia, a gente nota que ela apresenta períodos históricos bem característicos, não é mesmo? Com início e final muito bem definido e marcados sempre por acontecimentos que tornavam, assim, notórios as diferenças entre cada um desses períodos. O fato de constatar essas coisas levou os principais, os grandes estudiosos das Escrituras a dividirem esses fatos históricos em épocas. E a estas épocas eles deram o nome de dispensações. Aliás, esse é o método de estudo que, sem dúvida, facilita a gente compreender a palavra de Deus, nos ajudando a perceber de uma forma muito mais clara o plano divino através dos tempos para a redenção do homem. Tudo tem a ver com Deus e Ele amando o homem sempre, o ser humano. É verdade, e eu reconheço aqui também algumas divergências de opiniões quanto ao número ou as divisões dessas dispensações. Mas o maior consenso é que seriam 7 períodos bem delineados, nos quais Deus pacientemente tem tratado com os homens em sua longanimidade. Em resumo, numa definição muito simples, deixarei gastar pelo Evangelho. Jesus referendou a beleza interior em detrimento da aparência exterior. Ele preferiu o caráter em detrimento da reputação, diferente das sociedades atuais, de como o homem funciona hoje. O que importa é a aparência, não é mesmo? Jesus foi doce quando era para ser doce, bravo quando era para ser bravo, alguém com equilíbrio perfeito. Pregou a tempo e fora de tempo, ele anunciou o reino de Deus, ele dependeu do Pai para tudo. Apontava, remetia às Escrituras, ele partiu o pão e teve comunhão com seus discípulos. Jesus pagou tributos, meu irmão e minha irmã. Ele foi família, ele acolheu, ele entrou na casa, ele ceou com os seus próximos. Jesus formou pessoas, ensinou, discipulou, instruiu, orientou. Jesus cumpriu a sua missão, ele chorou pelos povos, ele percorria cidades, aldeias, ele enviou. Ele transformou o seu entorno. Jesus falou com as autoridades, Jesus defendeu a justiça, Jesus tratou a fome, o emocional, a renda, a saúde, a intolerância. Jesus amou, 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 amou. E eu e você poderemos ficar aqui meditando horas e horas acerca da obra de Jesus. Mas eu quero destacar que ele é o modelo de atuação de um convocado a quem sempre precisaremos imitar em tudo e também no cumprimento do nosso chamado e vocação. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se você perdeu algum desses episódios da série Santa Convocação, volte lá no primeiro episódio, fica aí no nosso canal registrado.
Aliás, se inscreva nele, ative o sininho para sempre que a gente divulgar um novo conteúdo, você ser notificado, notificada. E aí também tem um registro, o conteúdo de todas as outras séries, meditações guiadas, vídeos que vão te ajudar a refletir, meditar na palavra de Deus. O nosso canal, que se propõe a ser uma ferramenta que te ajude na formação, no desenvolvimento de uma espiritualidade saudável, de uma vida devocional rica, de comunhão e intimidade com Deus, seja orando, refletindo, ouvindo a palavra de Deus. Voltaremos no próximo episódio dessa série, Santa Convocação. Te vejo lá. Devocional Diário, série Santa Convocação, 4º episódio. Meu irmão e minha irmã, antes de mais nada, quero parabenizá-los por perseverarem comigo em mais uma série devocional da Bíblia JFA Offline. Quero encorajá-la também, compartilharem com o maior número de pessoas possível esses conteúdos para que mais famílias, mais homens e mulheres de Deus cresçam no entendimento das Sagradas Escrituras. Temos, nesses dias, tratado do assunto Santa Convocação. No primeiro episódio falamos que fomos convocados por Deus. Em ano de Copa do Mundo, quero que você saiba que você recebeu uma convocação muito mais importante do que aquela que os craques da bola receberão logo mais para disputar um Mundial de Futebol no Catar. Da sua convocação e do bom cumprimento dela dependem homens e mulheres que vão ser alcançados por Jesus ainda, através da minha e da sua vida. Também no segundo episódio dessa série falamos sobre as pessoas que não atenderam a sua convocação, aqueles que declinaram, voltaram para trás, aqueles que não atenderam ao chamado de Deus. O conjunto de explicações das razões pelas quais as pessoas deixam de responder a uma convocação passa por fatores espirituais, talvez por ignorância do seu chamado, traumas, medos, outros interesses, outras prioridades, desconhecimento da vontade de Deus para a sua vida, pecado, falta de temor a Deus, falta de buscar conhecer esse chamado, falta de coragem, talvez, traumas. Se esse é o seu caso, meu irmão e minha irmã, reflita comigo. Algo ainda pode ser feito. Está vigente o seu chamado, a sua convocação. Dá tempo ainda. Nós somos os chamados para protagonizar a cena na dispensação da graça. Essa é onde estamos. Eu e você, Deus tem algo que Ele conta que a gente faça. Não seja como Adão, Sansão, Jonas, Judas. Teve um episódio dessa série, o 3º episódio, em que detalhamos isso. Aliás, o 2º episódio, né? Pessoas que não atenderam a sua convocação. No 3º episódio, nós falamos sobre Jesus, o modelo de atuação de um convocado. Esse nós sempre precisamos imitar, copiar em tudo, e no cumprimento do chamado, mais ainda. Hoje, nesse 4º episódio da série Santa Convocação, eu quero falar sobre a importância desse tempo. Uma vez que falamos que fomos convocados por Deus, falamos das pessoas que não atenderam sua convocação, falamos de Jesus como modelo. No entanto, a nossa dispensação representa a culminância, o ponto alto do projeto chamado Evangelho. A Bíblia diz em Eclesiastes 7:8 que é melhor o fim de uma coisa do que o princípio. Hebreus 11, dos versos 39 a 40, diz que Deus, falando acerca dos heróis da fé, listando seus feitos, conquistas, na chamada galeria dos heróis da fé, termina esse texto, a palavra de Deus, no término desse texto, diz que Deus proverá alguma coisa ainda melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Que incrível, não? Sermos colocados na mesma posição que esses homens e mulheres de Deus narrados na história da Bíblia. E, finalmente, o texto de Romanos 8, capítulo 19, fala que a criação aguarda com uma expectativa incrível, ardente, intensa, a nossa manifestação. A que viemos? Por que estamos aqui?
Esse texto remete a mais ou menos àquela sensação de uma mulher grávida que está às vésperas de ter a luz e todo o seu entorno, as pessoas sabem que ela carrega algo dentro de si, que tem um bebê ali dentro. Talvez já saibam até, por conta dos exames durante o pré-natal, qual o sexo. Mas ainda ele não veio à luz. Ele não se manifestou, ele não está no bercinho, nos braços da mamãe e do papai. Essa expectativa é o que esse texto fala, que a criação sabe que portamos algo, que está vindo à luz, que está sendo gerado, que já está vivo dentro de nós, e espera essa manifestação que tem a ver com a salvação, com a solução, com a redenção, com a palavra que nós portamos, com a vida que nós carregamos. Essa época em que vivemos, a importância desse tempo, do nosso trabalho como Igreja de Cristo na Terra, como homens e mulheres de Deus nos nossos trabalhos, de escolas, condomínios, carreiras, vizinhanças, no teu trabalho, no trânsito, na sociedade, em todos os níveis e esferas das cidades. Tudo aquilo que fazemos aponta para a volta de Cristo, porque após essa dispensação em que estamos, virá o reino milenar, não sem antes Jesus voltar para buscar os seus. E depois do reino milenar, a eternidade para o reino que jamais terá fim. Você entende a importância então do nosso tempo? Estamos numa dispensação chave, altamente estratégica. Se você chegou nessa série hoje, volte nos episódios dessa série, no primeiro, no segundo, no terceiro, acompanhe conosco esse raciocínio que estamos construindo aqui acerca da Santa Convocação. Nós somos os protagonistas, Igreja de Jesus, nesse tempo da humanidade, da história, nesse tempo que é altamente importante. Culminância do projeto chamado Evangelho, apontando para a volta de Cristo, depois para o reino milenar, para os acontecimentos escatológicos narrados na Bíblia, os acontecimentos do final dos tempos, das últimas coisas. E aí, então, a inauguração da eternidade. Só que não sem antes a dispensação da graça cumpriu o seu propósito. Somos portadores dessa graça, dessa salvação, somos ministros da reconciliação. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos responder a essa grande, poderosa, maravilhosa, honrosa, digníssima, inigualável Santa Convocação. Esse é o tempo. Deus espera a sua resposta. Como você vai reagir? Como você responderá? Atenderá ou não ao seu chamado? Será ou não protagonista? Encontro você amanhã no último episódio da série Santa Convocação. Devocional diário, série Santa Convocação, 5º e último episódio. Meu irmão e minha irmã, vencedor, vencedora. Que alegria chegar aqui no último episódio dessa série Santa Convocação, aqui no canal da Bíblia JFA Offline. Se você está entrando aqui nesse último episódio, ouça, participe, compartilhe, mas maratone aí, volte lá no primeiro episódio, siga cada capítulo, se atualize, fique em linha e hoje então conclua essa série. Estamos aqui maratonando a palavra de Deus. Que lindo, que hábito saudável. Nesse 5º e último episódio da série Santa Convocação, eu quero falar sobre o nosso lugar, a nossa relevância e os nossos recursos. Estamos terminando mais um conjunto de assuntos, sempre à luz das Sagradas Escrituras, em que meditamos, refletimos, e isso precisa fazer efeito na minha e na sua vida. Também, como sempre, encorajamos para maiores bênçãos, mergulhe, invista, vá mais profundo na palavra de Deus através do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, meu irmão, minha irmã, quando é inaugurada a nossa dispensação, aqui estamos, a dispensação da graça, o protagonista passa a ser a igreja, o corpo de Cristo na terra. O homem e a mulher estiveram na inocência, na dispensação da inocência. Adão na consciência, Noé no governo humano, Abraão nas promessas, Moisés na lei, Jesus na graça. E Jesus na graça através da sua igreja, porque ele foi para o céu. E o corpo de Cristo
na Terra, que é a igreja, passa a ser o principal protagonista. Ou seja, a igreja é o ator, o principal personagem, o ator principal, o principal personagem do grandioso filme da graça. Será que nós vamos ganhar o Oscar, meu irmão e minha irmã? Será que merecemos? Portanto, a Igreja de Cristo é o grande convocado da graça. É a Igreja de Cristo que, na prática, somos eu e você que formamos, que protagonizamos a cena na dispensação da graça, que também faz parte da Igreja de todos os tempos. Aleluia, meu irmão e minha irmã, nós somos convocados. Entenda isso e seguiremos nesse assunto no próximo episódio do Devocional Santa Convocação. Até lá, Deus te abençoe. Devocional Diário, série Santa Convocação, segundo episódio. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o segundo episódio da série Santa Convocação e hoje eu quero falar sobre as pessoas que não atenderam sua convocação. Não dá para compreender isso, né? No episódio anterior, primeiro episódio dessa série, nós gastamos um tempinho aqui razoável falando que fomos convocados, das dispensações, da razão desse tema. As dispensações eram os períodos da história bem demarcados ao longo das Escrituras, onde Deus agia de tal forma em relação ao homem e mostrava também a resposta do homem, um teste era aplicado, a reação do homem ao teste, a ação de justiça de Deus. Falamos das 7 dispensações e dos protagonistas de cada uma delas, até que chegamos ao tópico da 6ª dispensação, que é a da graça, onde estamos atualmente, cujo protagonista é Jesus. Considerando que Jesus, depois da sua morte, que andou por aqui, cumpriu seu ministério, foi levado aos céus, a continuidade do ministério de Jesus se dá através do seu corpo na terra, que é a igreja, portanto, eu e você, em outras palavras, somos os protagonistas, a igreja do Senhor. Eu e você, meu irmão, eu e você, minha irmã, somos os atores principais do grande filme da graça de Deus. E a grande pergunta que fica é se nós mereceremos o prêmio, o Oscar. Hoje eu quero falar sobre as pessoas que não atenderam a sua convocação. Nós já sabemos que temos uma convocação para que sejamos os protagonistas no grande filme da graça. Mas ao longo da história e em cada dispensação, houveram convocados que falharam, pessoas que voltaram atrás, que não atenderam ao seu chamado, à sua convocação. Eu trago aqui essa reflexão hoje para que você possa conferir se você tem sido alguém que tem ou não atendido o seu chamado. Aliás, talvez seria melhor a gente pensar primeiro em te perguntar, te levar a refletir se você já sabe qual é o teu chamado. Muitas pessoas têm clareza disso já. É o seu caso? Depois a gente pode falar disso. Mas eu pensei no texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, que diz: "Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele." O texto de Hebreus está falando que o justo vive pela fé e se voltar para trás, se declinar do chamado, a alma de Deus perde o prazer em nós. E no próximo versículo, no 10:39, ele diz: "Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma." Há dezenas de histórias da Bíblia, meu irmão e minha irmã, de pessoas, de convocados, de protagonistas que decepcionaram, que, como diz a gíria, deram para trás. Os meninos falam que amarelaram, que fracassaram, falharam. Vamos lembrar alguns? Adão, camarada, foi convocado para dominar, reinar, multiplicar, dar nome a tudo, sujeitar. Foi enganado, quis outra coisa, quis ser igual a Deus. Resultado, morte espiritual, expulso da presença de Deus. Sansão, convocado para ser um juiz do povo de Deus, proteger, livrar, era um nazireu, recebeu um poder sobrenatural para cumprir a sua convocação. Camarada forte, poderoso na batalha, realizou feitos incríveis, mas abriu mão de tudo isso por um pouco de prazer, sexo, Dalila, bebida forte, revelou seu segredo, vergonha, morte. E o Jonas, convocado para profetizar sobre uma nação de 120 mil pessoas, muito mais importante, que tem a ver com a nossa vocação,
e no seu aspecto mais prático a palavra ação. Nos próximos dias, começando por hoje, vamos estudar esse tema juntos. Mas para falar de convocação, deixe-me explicar um conceito antes. Quando a gente lê a Bíblia, a gente nota que ela apresenta períodos históricos bem característicos, não é mesmo? Com início e final muito bem definido e marcados sempre por acontecimentos que tornavam, assim, notórios as diferenças entre cada um desses períodos. O fato de constatar essas coisas levou os principais, os grandes estudiosos das Escrituras a dividirem esses fatos históricos em épocas. E a estas épocas eles deram o nome de dispensações. Aliás, esse é o método de estudo que, sem dúvida, facilita a gente compreender a palavra de Deus, nos ajudando a perceber de uma forma muito mais clara o plano divino através dos tempos para a redenção do homem. Tudo tem a ver com Deus e Ele amando o homem sempre, o ser humano. É verdade, eu reconheço aqui também algumas divergências de opiniões quanto ao número ou as divisões dessas dispensações. Mas o maior consenso é que seriam 7 períodos bem delineados, nos quais Deus pacientemente tem tratado com os homens em sua longanimidade. Em resumo, numa definição muito simples, dispensação é um período de tempo, uma época na história na qual Deus trata com o homem. Calma lá que eu já vou associar isso com o nosso tema, convocação. Aliás, vou fazer isso ao longo dessa série de 5 episódios. Ou então a gente também ainda poderia, voltando a definir a palavra dispensação, dizer que é um período de tempo na qual o homem é experimentado quanto à sua obediência a alguma revelação especial da vontade de Deus. Vamos relembrar aqui quais são as 7 dispensações mais aceitas. Eu não vou detalhar, mas só quero passar por esse conceito para você entender a importância da convocação. As 7 dispensações mais aceitas são a primeira, a da inocência, que vai da criação do homem até a queda do homem. A segunda é a dispensação da consciência, que vai da queda do homem até o dilúvio. A terceira é a do governo humano, que vai do dilúvio até o chamamento de Abrão, mais ou menos 427 anos, né? A quarta dispensação é a dispensação das promessas, que vai do chamamento de Abrão, até a lei de Moisés. Durou mais ou menos 430 anos e começou, aliás, é o começo, da história da redenção do homem. Depois vem a quinta dispensação, que é a dispensação da lei, que vai da lei de Moisés até Cristo e a graça. Essa dura por volta de 1430 anos, vai do Êxodo até a crucificação. A lei que serviu de aio, foi pedagoga até Jesus. E aí, terminando, temos a dispensação da graça, como a sexta dispensação, que vai de Cristo até a sua volta, ou também chamada dispensação eclesiástica, porque começa com a crucificação e vai até a segunda vinda de Jesus, cujo dia e hora ninguém sabe, e nós aguardamos ansiosamente, não é mesmo, meu irmão e minha irmã? E hoje já se passaram quase 2000 anos, e ainda contando. Portanto, a dispensação da graça é a dispensação em que estamos atualmente. Finalmente, teremos a sétima dispensação do reino ou milênio, que vai da volta de Cristo até o juízo final. Duração de 1000 anos. Aquela onde não haverá morte, e eu brinco que é o fim dos safaris, como o Serengeti lá no Quênia, o Etosha na Namíbia, que já não existe muito mais, o Kruger na África do Sul, são os grandes parques nacionais do continente africano, porque eu brinco que não vai ter mais graça, porque na dispensação do milênio, o leão e o cordeiro vão pastar juntos, não haverá morte. Após esse período, os relatos de Apocalipse 21 e 22 falam de um novo tempo, com um novo céu, uma nova terra, e os comentários feitos pelo apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 2:9 diz que nos dão assim uma breve ideia do que se seguirá. Coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem penetraram no coração do homem, são o que Deus preparou para os que o amam. Incrível, né? Em cada uma delas houveram, vamos dizer assim, várias pessoas convocadas. Sempre nas dispensações havia um protagonista, um personagem principal, que tipifica, o chamamento de Deus. Sempre também Deus estava contando com pessoas para tarefas importantes. Sempre o homem era submetido a um teste, sempre se constatava o fracasso do homem após esse teste.
A aplicação do justo juízo de Deus ao período também se notava muito isso, e no juízo a manifestação da graça de Deus de diferentes formas. Também me lembro aqui que sempre haviam mudanças de posição do homem ao final de cada dispensação. Quero destacar aqui a questão dos protagonistas de cada dispensação. E aí eu já vou chegando perto do tema. Recebeu um poder sobrenatural para cumprir a sua convocação. Camarada forte, poderoso na batalha, realizou feitos incríveis, mas abriu mão de tudo isso por um pouco de prazer, sexo, Dalila, bebida forte, revelou seu segredo, vergonha, morte. E o Jonas, convocado para profetizar sobre uma nação de 120 mil pessoas, Nínive, e com isso livrar esse povo que era precioso para Deus de uma pesada condenação, mas por covardia, por medo, fugiu, foi para o outro lado. E o Judas, convocado que recebeu um chamado verdadeiro, legítimo chamado apostólico. Ele era o chefe das finanças, foi chamado para compor o time dos 12, a seleção de Jesus, do grupo que edificou a primeira igreja, incumbida de espalhar o evangelho pelo mundo. Traiu Jesus por 30 moedas de prata e enforcou-se. E o que dizer de Caim, convocado para ser o primeiro ministro da agricultura da história? Cara provido de um dom, um talento, um expertise para prover segurança alimentar à humanidade da época. Por inveja, mata seu irmão Abel, tornou-se o primeiro homicida da terra. Foi chamado pelo próprio Deus de vagabundo. Vagabundo serás. Veja lá depois Gênesis 4, 10, 12 em diante. E aquele jovem rico, lá de Lucas 18, convocado pessoalmente por Jesus, meu irmão e minha irmã, para segui-lo, para participar do seu ministério. E ele rejeita porque não queria abrir mão das suas posses, bens e riquezas. Falaria ainda de Marta, também narrada no texto de Lucas, nos evangelhos. Destaco aqui a narrativa de Lucas 10, 38 ao 42, quando ela é convocada para adorar, para ouvir, para aprender aos pés do mestre. O próprio Jesus foi à casa dela e ela abriu mão dessa oportunidade porque estava muito ocupada, tinha muitos afazeres, atolada na correria do dia a dia. E Esaú, convocado para receber uma bênção específica, única, a bênção da primogenitura, mas trocou essa bênção pelo desespero, pela ânsia de satisfazer a sua necessidade física, por completa falta de discernimento. Se tivéssemos tempo, poderíamos lembrar de outros convocados que falharam, voltaram para trás, não atenderam ao seu chamado, como, por exemplo, Eva, Balaão, o ladrão da cruz, o que se perdeu, não o que se salvou. E tantos que ignoraram, rejeitaram, desconheceram, abriram mão, não atenderam a sua convocação. Você tem atendido? Você tem conhecido? Tem pelo menos buscado saber qual é a sua vocação para ir para a ação a partir da convocação? Voltaremos nesse assunto no próximo episódio dessa série. Até lá, se Deus quiser. Devocional Diário, série Santa Convocação, 3º episódio. Olá, minha irmã. Olá, meu irmão. Prezada ouvinte, prezado ouvinte. Uma alegria enorme voltar aqui contigo para darmos sequência no nosso estudo, no nosso devocional diário, na nossa meditação e reflexão, sempre à luz das Sagradas Escrituras. E nesses dias temos falado sobre Santa Convocação. Em ano de Copa do Mundo, falar sobre convocação é algo muito importante, sobretudo para os atletas do futebol, não é mesmo? Aqueles que aguardam o seu nome naquela lista para disputarem o Mundial do Catar. Inspirados não é a melhor palavra, mas pensando nisso, idealizamos falar de uma convocação ainda mais importante, a que realmente interessa. No primeiro episódio dessa série falamos que fomos convocados por Deus. No segundo episódio, lembramos personagens bíblicos que não atenderam à sua convocação. E hoje nós queremos falar sobre Jesus, que é o modelo de atuação ideal de um convocado. Aliás, Jesus é modelo para todas as coisas, todas as áreas, todas as situações. Inclusive, a sua resposta como servo, como filho de Deus, como Deus, aquilo a que foi convocado. Precisamos imitar Jesus. Vamos falar hoje sobre o modelo de atuação de um convocado.
de Jesus. Lembrei aqui do texto de Filipenses capítulo 2, dos versos 5 ao 8, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, modelo de atuação de um convocado. Como igreja, como membros do corpo de Cristo na terra, eu e você, meu irmão e minha irmã, em pleno andamento da dispensação da graça, faz incomuns. Ele compreendeu a humanidade das pessoas, ele sempre liderou pelo exemplo, ele investia muito tempo na oração, ele quis amigos ao invés de servos, ele foi obediente e aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Na essência de Jesus havia obediência, ele não titubeou no cumprimento da sua convocação, na resposta. Ele era sempre grato, foi manso e humilde, trabalhou duro com as próprias mãos. Jesus trabalhou pesado com as próprias mãos. Foi perseguido, injuriado e blasfemado, meu irmão e minha irmã. E ainda assim ele não reagia, ele dava outra face, ele caminhava a segunda milha e nos ensinou a fazer isso também. Ele tinha zelo pela casa do Senhor, ele priorizou os pequeninos. Jesus amou os homens, mesmo com seus defeitos e mazelas, e ai de mim, de vocês, se não fosse esse amor. Jesus não discriminou os discriminados, ele sempre optou por... E não era uma questão de opção, deixa eu corrigir a minha fala. Era uma questão de atuação, verdade, fundamento, essência, natureza. Jesus pacificou, reconciliou e perdoou. Assim ele agia. Ele não usurpou, nunca deu carteirada, mesmo sendo Deus. Ele confrontou o erro, o pecado. Jesus amou o pecador e abominou o pecado. Jesus sempre, desde o momento que o Verbo se faz carne e habita entre nós, ele deu mais do que recebeu e não tinha como ser diferente. Ele era o Deus que se esvazia e vem na forma de homem. Os homens sempre querem divinizar o humano, criam imagens, estátuas, divinizar a matéria, pegam coisas e santificam, enquanto a proposta de Deus em Jesus era humanizar o divino, o Deus que vem a essa existência como homem. Ele pagou preços e não se beneficiou. Ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele se deixou gastar. Paulo também fala, pelo que me deixarei gastar pelo Evangelho. Jesus referendou a beleza interior em detrimento da aparência exterior. Ele preferiu o caráter em detrimento da reputação, diferente das sociedades atuais, de como o homem funciona hoje. O que importa é a aparência, não é mesmo? Jesus foi doce quando era para ser doce, bravo quando era para ser bravo, alguém com equilíbrio perfeito. Pregou a tempo e fora de tempo, ele anunciou o reino de Deus, ele dependeu do Pai para tudo. Apontava, remetia as escrituras, ele partiu o pão e teve comunhão com seus discípulos. Ah, Jesus pagou tributos, meu irmão e minha irmã. Ele foi família, ele acolheu, ele entrou na casa, ele ceou com os seus próximos. Jesus formou pessoas, ensinou, discipulou, instruiu, orientou. Jesus cumpriu a sua missão, ele chorou pelos povos, ele percorria cidades, aldeias, ele enviou. Ele transformou o seu entorno. Jesus falou com as autoridades, Jesus defendeu a justiça, Jesus tratou a fome, o emocional, a renda, a saúde, a intolerância. Jesus amou, 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 amou. E eu e você poderíamos ficar aqui meditando horas e horas acerca da obra de Jesus. Mas eu quero destacar que ele é o modelo de atuação de um convocado a quem sempre precisaremos imitar em tudo e também no cumprimento do nosso chamado e vocação. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se você perdeu algum desses episódios da série Santa Convocação, volte lá no primeiro episódio, fica aí no nosso canal registrado. Aliás, se inscreva nele, ative o sininho para sempre que a gente divulgar um novo conteúdo, você ser notificado, notificada. E aí também tem o registro, o conteúdo de todas as outras séries, meditações guiadas, vídeos que vão te ajudar a refletir, meditar na palavra de Deus. O nosso canal, que se propõe a ser uma ferramenta que te ajude na
formação, no desenvolvimento de uma espiritualidade saudável, de uma vida devocional rica, de comunhão e intimidade com Deus, seja orando, refletindo, ouvindo a palavra de Deus. Voltaremos no próximo episódio dessa série Santa Convocação. Te vejo lá. Devocional Diário, série Santa Convocação, 4º episódio. Meu irmão e minha irmã, antes de mais nada, quero parabenizá-los por perseverarem comigo em mais uma série devocional da Bíblia JFA Offline. Quero encorajá-la também, compartilharem com o maior número de pessoas possível esses conteúdos para que mais famílias, mais homens e mulheres de Deus cresçam no entendimento das Sagradas Escrituras. Temos, nesses dias, tratado do assunto Santa Convocação. No primeiro episódio falamos que fomos convocados por Deus. Em ano de Copa do Mundo, quero que você saiba que você recebeu uma convocação muito mais importante do que aquela que os craques da bola receberão logo mais para dizer como você vai reagir. Como você responderá? Atenderá ou não ao seu chamado? Será ou não protagonista? Encontro você amanhã no último episódio da série Santa Convocação. Devocional Diário, série Santa Convocação, 5º e último episódio. Meu irmão e minha irmã, vencedor, vencedora. Que alegria chegar aqui no último episódio dessa série Santa Convocação, aqui no canal da Bíblia JFA Offline. Se você está entrando aqui nesse último episódio, ouça, participe, compartilhe, mas maratone aí, volte lá no primeiro episódio, siga cada capítulo, se atualize, fique em linha e hoje então conclua essa série. Estamos aqui maratonando a palavra de Deus. Que lindo, que hábito saudável. Nesse 5º e último episódio da série Santa Convocação, eu quero falar sobre o nosso lugar, a nossa relevância e os nossos recursos. Estamos terminando mais um conjunto de assuntos, sempre à luz das Sagradas Escrituras, em que meditamos, refletimos, e isso precisa fazer efeito na minha e na sua vida. Também, como sempre, encorajamos para maiores bênçãos, mergulhe, invista, vá mais profundo na palavra de Deus, na oração, na sua vida devocional, desenvolva uma espiritualidade saudável, busque a Deus, sirva ao Senhor, seja um cristão de verdade, seja a manifestação de Deus na terra, seja a expressão do amor de Deus, da misericórdia, da graça, do testemunho, do poder dele na vida de muitos. O mundo precisa de mim e de você. Separei o texto aqui de Efésios capítulo 1 para falar sobre o nosso lugar nesse último episódio dessa série Santa Convocação. Vamos falar sobre o nosso lugar, nossa relevância e os nossos recursos. E para falar sobre o nosso lugar, relembre comigo o texto de Efésios capítulo 1, do 16 ao 23, quando o autor da carta aos Efésios diz que não cessava de dar graças a Deus pelo povo da igreja de Éfeso, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Olha a vocação aí, meu irmão, da qual parte a convocação e te leva para a ação. E quais as riquezas da glória de sua herança nos santos? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder por nós, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, preste atenção, para que você entenda o seu lugar, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, preste atenção, à direita de Cristo, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas, meu irmão, minha irmã, preste atenção, sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja,
que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Meu irmão e minha irmã, você enquanto igreja, enquanto protagonista da dispensação da graça, tem de suma importância, altamente estratégico na timeline de Deus, no conjunto das eras, no desenrolar da história. O seu lugar, enquanto igreja, corpo de Cristo na terra, é ser cabeça sobre todas as coisas. Por isso, meu irmão e minha irmã, não há por que não cumprir a sua convocação. Não há como não atender. Não há como não exercitar a sua vocação. Se você não a conhece ainda, vamos buscá-la juntos. Mas você precisa discernir a razão pela qual vive nessa vida, sofre o que sofre, passa o que passa, viveu o que foi vivido, experimentou o que experimentou, tudo aquilo que Deus te deu tem muito mais a ver do que simplesmente te dar uma boa vida nessa terra, conquistar coisas que se vão com o tempo, ou que o dinheiro compra, ou que a prata paga, ou que o ouro adquire. Muito mais a ver do que ser, do que ter, do que sentir, do que ver e ser visto. É o seu lugar espiritual, como igreja, cabeça sobre todas as coisas. Falando ainda sobre o tema de hoje, nesse último episódio da série Santa Convocação, além de nosso lugar, eu quero falar da nossa relevância. O texto de Efésios ainda, no capítulo 1 mesmo, voltando lá nos versículos 3 e 10, diz, 3 ao 10, quando o autor da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala que Deus nos abençoou em Cristo. Fala ainda que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. No versículo 6 ele fala para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas, aliás, da sua graça. E no versículo 8 ele diz que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo. E finalmente no versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Sua relevância, meu irmão e minha irmã, versículo 10, convergir todas as coisas em Cristo, a igreja, o seu corpo, eu e você. Consegue compreender a magnitude disso? O seu lugar, cabeça sobre todas as coisas. Sua relevância, Deus convergindo todas as coisas em Cristo, a partir do seu corpo, a igreja. E finalmente, com quais recursos você pode contar? Primeiro deles, o ajudador, João 14, 16 ao 17. E também o João 14, 26 diz que Jesus disse que ele iria, mas enviaria um outro consolador, um outro ajudador, que nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo que ele nos disse. Nunca este nome do Espírito Santo fez tanto sentido, não é mesmo? O ajudador é o recurso mais poderoso, o próprio Deus junto contigo nesse lugar de altíssima importância, cabeça sobre tudo, com essa altíssima relevância, cargo nenhum nessa existência proporciona isso, meu irmão e minha irmã. O Espírito Santo te capacitando para atuar, fazer a diferença. Também, qual outro recurso? A lei. Uma lei ao teu favor. A lei descrita no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 8, que é a lei real, o amor. O amor que encobre multidões de pecados. O amor que confronta o pecado. O amor que perdoa, que recomeça, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Não folga com a injustiça, folga com a verdade. O amor real, o amor sacrificial, o amor de Deus, que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor que também ressuscitou Jesus, o amor que te cura, te dá chance, o amor que te faz recomeçar, que te coloca para frente, o amor que não te imputa suas culpas, mas te perdoa sempre. E além do ajudador, que é o próprio Deus, da lei, que é a lei real, o amor, ele nos colocou coletivamente, junto com outros, na lida, na caminhada, na jornada, o recurso principal, nossos irmãos. O texto de Isaías 41:6 diz, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te.
Portanto, meu irmão e minha irmã, o nosso lugar, cabeça sobre todas as coisas como igreja. Nossa relevância, fazer convergir todas as coisas em Cristo e os recursos, o Espírito Santo, o amor de Deus e os nossos irmãos. Vejam só, é fato que estamos debaixo da mesma convocação de Cristo Jesus, como para sermos os protagonistas da dispensação da graça, os atores principais do grande filme da graça de Deus, para salvar o homem, para transformar as cidades, as sociedades, os lugares, para resgatar famílias, para libertar os cativos, para tirar a opressão dos oprimidos, para pacificar as guerras, para levar os sinais, prodígios, maravilhas, para levar paz, luz, vida. Essa era a convocação de Jesus, somos parte dela. E a grande pergunta com a qual eu termino essa série devocional, chamada Santa Convocação. A grande pergunta que se deve fazer, com a qual nós terminaremos essa série, Santa Convocação, nesse 5º e último episódio, quando estamos falando do nosso lugar, relevância e recursos. A pergunta que se deve fazer é: como responderemos a essa santa convocação? Aí, meu irmão e minha irmã, é contigo. Deus te abençoe e te capacite para oferecer a melhor, a maior, a correta resposta a quem te convocou. É sempre um privilégio compartilhar contigo a palavra de Deus e crescermos juntos nos devocionais diários da Bíblia JFA. Até a próxima série, a próxima meditação, a próxima oração, se Deus quiser. Responda à santa convocação, àquele que te convocou. Exerça a tua vocação. Parta para a ação. Deus te abençoe. Até o próximo devocional. Devocional diário, série Santa Convocação. Coisas. Falando ainda sobre o tema de hoje, nesse último episódio da série Santa Convocação, além de nosso lugar, eu quero falar da nossa relevância. O texto de Efésios ainda, no capítulo 1 mesmo, voltando lá nos versículos 3 e 10, diz, 3 ao 10, quando o autor da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala que Deus nos abençoou em Cristo. E ele começa falando no versículo 3 do capítulo 1, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Meu irmão e minha irmã, você já é abençoado, você já é abençoada com todas as bênçãos, portanto Deus não te deve mais nada. Tem que agora frutificar, trabalhar, se santificar, crescer, desenvolver, frutificar. No versículo 4 diz que também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos. Você é separado para ser santo, irrepreensível diante dele em amor. O que é diferente disso, meu irmão? Precisa ter a sua rota corrigida. Fala ainda que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. No versículo 6 ele fala para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue e a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas, aliás, da sua graça. E no versículo 8 ele diz que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. E finalmente no versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Sua relevância, meu irmão e minha irmã, versículo 10, convergir todas as coisas em Cristo, a igreja, o seu corpo, eu e você. Consegue compreender a magnitude disso? O seu lugar, cabeça sobre todas as coisas. Sua relevância, Deus convergindo todas as coisas em Cristo, a partir do seu corpo, a igreja. E, finalmente, com quais recursos você pode contar? Primeiro deles, o ajudador, João 14, 16 ao 17. E também o João 14, 26, diz que Jesus disse que ele iria, mas enviaria um outro consolador, um outro ajudador, que nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo que ele nos disse.
Nunca este nome do Espírito Santo fez tanto sentido, não é mesmo? O ajudador é o recurso mais poderoso, o próprio Deus junto contigo nesse lugar de altíssima importância, cabeça sobre tudo, com essa altíssima relevância, cargo nenhum nessa existência proporciona isso, meu irmão e minha irmã. O Espírito Santo te capacitando para atuar, fazer a diferença. Também, qual outro recurso? A lei. Uma lei a teu favor. A lei descrita no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 8, que é a lei real, o amor. O amor que encobre multidões de pecados. O amor que confronta o pecado. O amor que perdoa, que recomeça, que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Não folga com a injustiça, folga com a verdade. O amor real, o amor sacrificial, o amor de Deus, que enviou seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor que também ressuscitou Jesus, o amor que te cura, te dá chance, o amor que te faz recomeçar, que te coloca para frente, o amor que não te imputa as suas culpas, mas te perdoa sempre. E além do ajudador, que é o próprio Deus, da lei, que é a lei real, o amor, ele nos colocou coletivamente, junto com outros, na lida, na caminhada, na jornada, o recurso principal, nossos irmãos. O texto de Isaías 41:6 diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Portanto, meu irmão e minha irmã, o nosso lugar, cabeça sobre todas as coisas como igreja. Nossa relevância, fazer convergir todas as coisas em Cristo, e os recursos, o Espírito Santo, o amor de Deus e os nossos irmãos. Vejam só, é fato que estamos debaixo da mesma convocação de Cristo Jesus, como para sermos os protagonistas da dispensação da graça, os atores principais do grande filme da graça de Deus, para salvar o homem, para transformar as cidades, as sociedades, os lugares, para resgatar famílias, para libertar os cativos, para tirar a opressão dos oprimidos, para pacificar as guerras, para levar os sinais, prodígios, maravilhas, para levar paz, luz, vida. Essa era a convocação de Jesus, somos parte dela. E a grande pergunta com a qual eu termino essa série devocional, chamada Santa Convocação. A grande pergunta que se deve fazer, com a qual nós terminaremos essa série, Santa Convocação, nesse quinto e último episódio. Se Deus quiser, responda à Santa Convocação, aquele que te convocou. Exerça a tua vocação. Parta para a ação. Deus te abençoe. Até o próximo devocional.